Com certeza você já viu movimentos que falam em línguas. A pergunta é, será que aquilo é verdade? Você consegue entender nas palavras que são ditas? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Tudo começa lá no Pentecostes. As pessoas que vieram de outras nações, de vários locais do mundo, vieram para aquele dia e para aquela hora marcada para ouvir a mensagem que ali seria proferida pelos discípulos. Só que os discípulos não sabiam falar a língua das pessoas de outras nações. E aquelas nações também não sabiam falar a língua dos discípulos. Então será que esse encontro seria um encontro fracassado? Claro que não. Deus tinha um propósito para esse dia. E esse propósito foi o milagre do Espírito Santo. Ele fez com que o Espírito Santo repousasse em cada pessoa individualmente falando e cada pessoa pôde entender na sua língua materna o que os discípulos estavam falando na língua deles. E como você pode ver no texto aqui destacado em amarelo, havia em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Isso significa que todas as nações acarreta várias línguas, vários idiomas. Quando o Espírito Santo realizou sua obra, que diz o seguinte, preste atenção, de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então aconteceu algo como se fosse uma língua de fogo que repousou sobre cada um deles. E após acontecer essa obra, aconteceu o milagre esperado. O Espírito Santo se apossou de todos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. E enquanto o milagre estava acontecendo, olha o que diz o texto de amarelo. Ouvindo este som, juntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. O primeiro ponto a analisar é esse que está grifado de amarelo. Cada um ouviu falar na sua própria língua. Então, se eu sou brasileiro, eu ouvi em português. Se o meu colega é chinês, ele ouviu em chinês. E se o meu outro colega, que é americano, ouviu a mensagem, ele ouviu em inglês. Cada um ouviu na sua própria língua, na sua língua materna. Primeiro ponto, ele ouviu uma língua existente. Cada um ouviu, eu ouvi português, o meu amigo ouviu inglês e o outro meu amigo ouviu chinês. Cada um ouviu na sua própria língua, significa que é uma língua materna, existente, e não uma língua que você não consegue compreender. É um idioma existente, existe uma nacionalidade para aquela pessoa e a mensagem foi traduzida. Então eles conseguiam ouvir, conseguiam entender. Eu te pergunto, quando você vai em alguma igreja que fala em línguas, você consegue entender o que ali é dito? Você consegue compreender as palavras que são proferidas? Seja sincero, do fundo do seu coração. Deus está aí do seu lado para não te deixar mentir. Você consegue entender as línguas que você ouve na igreja? Você consegue entender as línguas que você vê nos vídeos do YouTube, nas denominações, ou os pastores que falam em línguas perto de você? Você consegue entender, você consegue compreender o que está sendo dito ali? Eu vou mostrar para vocês alguns textos importantes que ela vai girar sobre os pontos mais importantes quando a mensagem está sendo pregada, quando alguém se levanta no púlpito para poder pregar, ela tem uns princípios. O primeiro deles, tem que transmitir a mensagem. Óbvio, né? O pregador sobe ali, o pastor, você está na igreja, alguém está transmitindo a mensagem. Primeiro ponto, transmitir a mensagem. Segundo ponto, a mensagem que está sendo transmitida, ela tem que ser ouvida pelas pessoas e compreendida. Então, por exemplo, se você tiver em alguma igreja que tenha aquelas pessoas que falam em Libras, né, e tem algum surdo, a mensagem ela não pode ser feita de qualquer jeito, ela tem que ser feita de uma maneira que o surdo consiga compreender o que está sendo dito. Então, você não pode chegar falando qualquer coisa se não conseguir transmitir o significado daquela palavra. E o terceiro ponto, a mensagem precisa edificar. Então, eu já ouvi a mensagem, eu entendi, eu compreendi e agora eu vou tomar decisões através da mensagem que eu ouvi. Então, ela tem que ser um culto racional. A mensagem foi transmitida, eu ouvi, entendi, compreendi e agora eu vou tomar decisões na minha vida com base no que foi dito. Agora eu quero te mostrar advertências que o apóstolo Paulo fala em relação ao dom de línguas, ao falar em línguas. Preste atenção. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina? Se alguém falar em línguas e não trazer do que ela está sendo dito
alguma doutrina, alguma revelação ou algum conhecimento, de nada serve. Paulo está dizendo que não pode ser útil se não for para instruir, para edificar, para causar alguma mudança na vida daquele ouvinte, daquele que está congregando naquela igreja. Olha aqui, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Então, se eu estou proferindo qualquer palavra, fazendo um sermão, pregando, e a outra pessoa não consegue, quem está lá assistindo, não consegue entender, não consegue compreender, Paulo está dizendo que eu estou simplesmente falando ao ar, falando ao vento, sem nenhum tipo de significado, sem nenhum tipo de importância. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Então, se você congrega em alguma religião, alguma congregação que fale em línguas, o pregador, ele precisa orar, ele precisa dar um jeito para que a mensagem dele seja interpretada, ou seja, traduzida para aquele que possa, aquele ouvinte possa compreender. Então, por exemplo, se você é um pastor, tem alguma congregação, se você é brasileiro, está no Brasil, os membros são brasileiros, conseguem te ouvir, não há necessidade de falar em línguas. Mas se acontecer o dom do Espírito Santo de você falar em línguas, tem que haver uma interpretação. Só que eu acredito que não é necessário, porque lá no Pentecostes só aconteceu o dom de línguas porque havia idiomas diferentes. Então, no momento que as pessoas estavam falando a mesma língua, por exemplo, quando Jesus pregava, eram pessoas da mesma nacionalidade, pessoas de mesma língua, não tinha dom de línguas. Quando Jesus falava para os discípulos, quando os discípulos falavam para outras pessoas, eram pessoas de mesma nacionalidade, conseguiam entender, então não havia necessidade de dom de línguas. Já no Pentecoste houve essa necessidade porque vinham pessoas de outras nações, de várias nações, de várias partes do mundo. Então tinha nacionalidades diferentes, línguas diferentes, que um não conseguia entender o outro. Então foi por isso que o Espírito Santo baixou e traduziu o sermão para que cada um ouvisse na sua própria língua materna. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo, como é que você pode louvar a Deus, dizer amém, falar coisas em línguas, sendo que tem outra pessoa que não sabe o que você está dizendo? Eu quero dar uma pequena pausa agora para você que faz parte dessas denominações. Esse vídeo que eu estou fazendo para você, ele não foi produzido para poder ferir as suas crenças ou desrespeitar a sua religião, e sim para compartilhar a palavra de Deus com você. Seria muito injusto da minha parte ter o conhecimento, ter aprendido o que Deus me revelou, me mostrou através das Escrituras Sagradas e não contar para você, não compartilhar com você. Então eu quero pedir com toda sinceridade que você abra o coração, deixe a palavra de Deus falar com você, porque o Evangelho é o dom de Deus para a salvação das pessoas. Agora eu vou te mostrar mais advertências que o apóstolo Paulo diz em relação ao dom de línguas, ao falar em línguas. Olha só, todavia na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir aos outros a falar 10.000 palavras em língua. O apóstolo Paulo está dizendo que ele prefere falar 5 palavras que dê para compreender e instruir as pessoas do que falar 10.000 palavras em línguas. Você viu a importância de falar e compreender? O objetivo de falar, de transmitir a mensagem, não é para palavras ficar rolando no ar. É para palavras ir ao ouvinte, ser ouvida, compreendida, interpretada, instruída e edificada. Esse é o objetivo. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2 ou no máximo 3. E alguém deve interpretar. Você viu que essa palavra interpretar já começou a aparecer várias vezes? Toda vez que alguém falar em línguas, deve ter um intérprete. Se for pregar em línguas, tem que ter um intérprete. Por que tem que ter um intérprete? Para que alguém possa entender o que você está falando. Se não houver intérprete, fique calado na sua igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se não houver intérprete, se não houver condições de interpretar para que as pessoas possam aprender, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Só que o falar em línguas não é algo proibido, é algo lícito. Olha só, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam a falar em línguas. Mas, preste atenção, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, por exemplo,
Aquelas congregações que gritam, que fazem muita baderna, muita bagunça, não é o correto, né? Paulo diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, ao falar em línguas, precisa ter um intérprete. Se não tiver um intérprete, tem que ficar calado. Pois a mensagem que está sendo proferida tem que edificar a igreja, tem que ser compreensível para o ouvinte, ele tem que entender o que foi dito. A mensagem chegou ao coração daqueles ouvintes, eles ouviram, eles entenderam, compreenderam, aceitaram a mensagem e mais de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Então, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor para você. Volto a dizer, esse vídeo não foi produzido para ferir a sua fé ou para desrespeitar a sua religião, mas eu me senti na obrigação de produzir esse vídeo para compartilhar com você o que a palavra de Deus diz sobre o dom de línguas. Ele realmente existe, foi um dom dado por Deus, é um milagre. Só que para ser utilizado tem que ter um objetivo. E nós aprendemos que o dom de línguas ele foi criado, Deus criou o dom de línguas, o primeiro milagre foi no Pentecostes, por conta de um motivo. Qual era o motivo? Línguas diferentes, idiomas diferentes. Então houve sim a necessidade desse milagre. Se eu e você moramos no Brasil, frequentamos uma igreja brasileira com todo mundo que fala português, não há necessidade de dom de línguas, porque o pregador está falando na mesma língua do seu ouvinte. Então que esse vídeo seja produtivo e bem esclarecedor para você, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você e até o próximo vídeo.